Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por essa série de mensagens no livro de Abacuque, que tem nos ensinado muito. Deus, nós possamos praticar em nossas vidas aquilo que aprendemos aqui. Obrigado pelo pastor, toma conta dele agora. Quando vai nos trazer a mensagem, a palavra, vai nos ensinar. Use como instrumento nas suas mãos para nos ensinar, Pai. Que nós possamos juntos aprendermos cada dia mais e ficarmos fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Nunias. Uma menção importante aqui. Esse fim de mês passado, a família missionária completou 1 ano morando em Camanducaia. 1 ano da chegada deles já. Parece que foi anteontem, né? Ou ontem. Pois é, 1 ano já da presença, né, do trabalho que está acontecendo lá, e nós louvamos a Deus por estarmos vendo o que Deus tem feito através da vida de vocês e também o que Deus tem feito com vocês lá. Eu louvo a Deus por ver isso, vê-los bem, caminhando e o trabalho acontecendo para a glória do Senhor. Irmãos, 2 coisas importantes sobre Camanducaia. Nós somos igreja-mãe, mas nós somos uma igreja-mãe distante, apesar de estarmos perto fisicamente, pouco temos nos envolvido lá. Então eu gostaria de publicamente dizer aos irmãos que os cultos lá também são abertos para que nós participemos. Todos nós temos liberdade de ir. Independente onde for, a casa onde for, onde estiver acontecendo, nós podemos ir. Estivemos lá num grupo de 6 pessoas aqui, né, no último sábado, ontem, mas nós podemos estar lá nos próximos. Podemos, pastor? Sim? Será um prazer? Vai ter canjica para todo mundo? A panela vai ter que crescer, então. Mas nós precisamos fazer isso. E quero dizer aos irmãos que nós estamos nos programando para no mês de agosto, provavelmente no final do mês de agosto, nós temos um culto por lá. Um culto onde a nossa igreja, não apenas 6, 7, deverão ir. Então, gostaria que vocês já fossem se programando para acho que, se eu não me engano, a data que eu estou verificando com o pessoal, ainda vamos confirmar, mas provavelmente deve ser o último final de semana de agosto. Então, os irmãos pensem nisso. Se essa data for possível para todos nós, a gente confirma, bate esse martelo e programamos uma caravana, 6 ônibus, 3 carruagens e 2 aviões indo para Camanducaia no último sábado de agosto, também? Agora vocês vão ter que arranjar os aviões, as carruagens, porque o ônibus é fácil, a carruagem eu quero ver. Meus irmãos, ainda falando, trazendo para nós aqui uma breve introdução antes do sermão. Nós iniciamos as obras oficialmente essa semana, né, de reforma. Então depois nós vamos lançar algumas fotos nos grupos mostrando o que está acontecendo. Próximo domingo trazer um pequeno relatório do que já está acontecendo. Mas eu quero fazer um pedido a vocês. Essa porta aqui ela está fechada, mas ela não está trancada, ok? Porque é uma porta de saída. Qualquer coisa é só afastar a cruz, nós podemos sair com tranquilidade. Mas pensando nos nossos pequenos, o acesso à parte de baixo está proibido. Por quê? Há entulhos, há muitas coisas ali na parte de baixo, do corredor. Então eu quero pedir aos pais e também ao pessoal que estiver à frente ali, observando a saída, para proibir sim as crianças de descerem. E é proibir por cuidado com elas, não é porque a gente é ruim não. Porque ali há locais, há coisas que são perigosas. Se uma criança cair por ali, ou um adulto cair por ali, vai cair em cima de escombros, de restos de construção, pode se machucar. Então, nós não queremos ter esse tipo de infortúnio no nosso meio. Então, pedimos a colaboração dos pais, mas também das crianças. Crianças, pode ir lá para baixo, então? Não, né? Por quê? Eu vou deixar bem claro, porque é perigoso. Tá ok? Vocês podem se machucar lá. Adultos, pode ir lá para baixo? Vocês também não, né? Porque é perigoso. Vai que um tropeça ali. Se eu for sem óculos, eu já caio daqui de cima. Vou parar na quadra. É melhor não ir mesmo. Orem por isso, para que a nossa obra possa concluir-se dentro do prazo, dentro daquilo que nós estamos buscando fazer, para que logo na EBF, no dia 26, nós possamos inaugurar, utilizar as salas ali já com tranquilidade. Ok? Queridos irmãos, vamos iniciar o último sermão da série. Will, por favor, libera o projetor para mim aqui. Nós estamos hoje adentrando ao último sermão da série expositiva dentro do livro de Abacuque. Tem sido
um desafio para a gente, mas ao mesmo tempo uma grande dádiva, um grande presente do Senhor. Estamos falando a respeito do livro de Abacuque. Tem sido muito, muito bom para nós. E eu quero, por favor, que você possa, nessa noite, acompanhar a última exposição do livro, o tempo em que nós vamos estar, dentro dessa série chamada E Quando Deus Não Responde Como Desejamos. Hoje o nosso desafio é olhar para o último capítulo todo do livro. Se nós estivéssemos talvez em uma série, ou trabalhando em uma escola bíblica, ou trabalhando talvez esse mesmo livro em uma série um pouco mais de interação, talvez nós poderíamos pegar esse capítulo 3 e dividi-lo em 3 partes. Talvez versos 1 a 2, depois a sequência seguinte, capítulo 3, ainda dos versículos 3 até o 15, e fazemos uma última pregação dos versículos 16 a 19. Mas, por ser uma oração final, uma resposta de Abacuque, e você vai lembrar-se, Abacuque é um diálogo, é o profeta dialogando com Deus. Essa última passagem eu optei por não fazer uma quebra nela, ou 2 quebras nela, e fazemos como um todo os 19 versos nesse sermão. Eu espero que esse livro esteja realmente sendo abençoador na vida de todos nós, como tem sido na minha. Tem sido um desafio enquanto pregador, mas tem sido maravilhoso podermos falar a respeito de Abacuque durante esse tempo. Há uma grande ideia do livro que eu acho que vocês já estão sabendo de cor. Alguém já sabe de cor? Se souber, vai ganhar uma pizza. Não sei de quem, mas vai. Não vale colar agora os irmãos olhando o celular, caderninho, não. Mas você pode repetir comigo. Vamos juntos de novo, fizemos isso domingo. Uma boa forma de nós memorizarmos. A grande ideia do livro é: a fé que está baseada no caráter e nas promessas de redenção de Deus capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no tempo presente. Essa fé que não é, como a gente sempre fala, não é o ato de crermos, não é apenas a gente voluntariar o coração a desejar algo, mas é uma convicção, é aquilo que nós conhecemos do Senhor, porque ela está baseada exatamente no caráter dele e nas promessas dele. Então, é o conhecimento do Senhor que nos capacita a confiar nele. Essa confiança é que nos conduz em meio a momentos onde injustiças estão por todos os lados, mas também onde Deus está cuidando, mesmo que em meio a sofrimentos. A grande ideia da passagem que nós vamos ler, e ela é uma passagem final, é uma oração-resposta, onde Abacuque levanta sua voz ao Senhor, é essa: o louvor do justo vem da certeza de quem é o seu Senhor. O louvor do justo vem da certeza de quem é o seu Senhor. Essa frase ou essa ideia, o que o texto vai nos demonstrar, é muito como Abacuque ele vai recorrer a um recurso didático. Como chama esse recurso didático? Olhar para a história. Que história? A história de Deus com o seu povo. A história do Senhor trabalhando corações, trabalhando a vida, construindo tudo que o seu povo viveu durante os séculos anteriores ao momento onde ele ali está, por volta do século 6, por volta de 600 a.C. Muita coisa havia acontecido, e de lá para cá tem pelo menos 2.500 anos de história, 2.600 anos de história já acontecendo até nos alcançar hoje. Esse texto, então, é um texto de praticamente 2.500, 2.600 anos atrás. E ele ainda fala tão profundamente a nós pelas verdades do Senhor que são expostas aqui. O que seria recorrer à história? Quando você lê livros ou assiste filmes em que um personagem, ou talvez um mocinho, ou aquele que está tentando fazer as coisas, precisa conversar com algum sábio, algum guru, ou alguém que já viveu o que aconteceu, e ele encontra-se com essa pessoa, os filmes normalmente fazem alguns flashbacks, fazem aquelas imagens, eles praticamente voltam no tempo. Eles começam a mostrar as coisas que aconteceram na época onde aquele homem que está sendo consultado viveu, ou o que ele fez. E, de certa forma,
Nós sim precisamos aprender a olhar para trás. Olhar para trás em esperança. Olhar para trás, para nós cristãos, para nós que somos filhos de Deus, é um meio de nós lembrarmos o que Jeremias fala, que é: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E essa esperança, ela não está baseada simplesmente nas ações do que Deus fez. Porque nós estamos vendo aqui que Abacuque está ouvindo uma frase ou uma fala do Senhor, que aquilo que o Senhor ainda vai fazer será terrível. Os caldeus, daqui a alguns anos, vão chegar e eles vão devastar Judá. Eles vão destruir nossas casas, eles vão sequestrar os nossos filhos, nossas esposas, a nós mesmos. Nós seremos levados cativos para a Babilônia. Mas o Senhor prometeu que o ímpio, que aquele que causará todo esse mal, não ficará impune. Da mesma forma como eles trataram, eles serão tratados. Deus exercerá sobre eles juízo, justiça, de uma forma correta, de uma forma perfeita. Abacuque começa então a trazer à sua mente não apenas as coisas que ele ouviu falar, mas aquilo que Deus revelou ao seu povo e como Deus se demonstrou ao seu povo durante a história. Nós vamos olhar para as Escrituras. Eu convido você a partir desse momento a acompanhar o texto comigo. Nós vamos ler capítulo 3, versos de 1 a 19. A primeira porção que nós vamos ler encontra-se nos versículos 1 e 2. Estão ali no telão, mas também, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Lembra que eu falei que pode ser feito em 3 sermões? Eu vou utilizar essa divisão, versos 1 e 2, 3 a 15, 16 a 19. Serão as porções que nós vamos ler proporcionalmente à medida em que estiver expondo o texto. Palavra do Senhor, Abacuque 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no curso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nesse tempo em que nós nos colocamos para ouvir a tua voz e para sermos ministrados pelo Senhor, nós voltamos a nossa mente e o coração a ti, com a absoluta certeza de que o Senhor fala conosco. Que a sua palavra, nesse momento pregado a Deus, lida, exposta, ela seja abençoadora ao seu povo. Que de fato traga edificação aos nossos corações, não apenas o conhecimento, mas que ela nos leve, Deus, a uma vida devota, a uma vida que realmente centraliza o Senhor em tudo, prioriza o teu reino e o rei que é o Senhor, e assim, independente da circunstância que nós estejamos vivendo, que nós proclamemos o teu nome, que nós vivamos para a glória do Senhor, confiados no Senhor, alegres no Senhor, sabendo que o Senhor provê e está presente em nossas vidas em todo o tempo. Sê comigo nesse tempo também, ó Deus, enquanto estiver ministrando, que o Senhor use a minha vida para a glória do seu nome, apesar de todas as minhas limitações, das nossas limitações enquanto seres humanos, cansaços, pensamentos, dores, dificuldades, que o Senhor com clareza nos alcance nessa noite. Nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Se você lembrar muito bem, o livro de Abacuque é uma dinâmica. Se você puder, mantenha o seu dedo gravado aí, colado aí no capítulo 3, só vira uma folha talvez na sua Bíblia. No capítulo 1, você vai perceber, vai lembrar-se que Abacuque começa com uma sentença revelada pelo Senhor e Abacuque começa a questionar ou falar com o Senhor: Deus, até quando isso? Até quando injustiça? Até quando mal? Até quando as coisas vão acontecer? E a partir do verso 5 do capítulo 1, o Senhor responde, apontando que uma coisa incrível iria acontecer. Todos iriam ficar maravilhados. Livramento? Não. Destruição, juízo, dor, dificuldades. Os caldeus virão. Eles são mais ligeiros que os leopardos. Eles são mais pavorosos e terríveis do que qualquer outro. Eles não têm leis. Eles não têm quem os domine, eles não têm quem os impeça. Os caldeus virão e eles são uma nação cruel e impetuosa. Abacuque, vocês ficarão maravilhados com isso. Uau! Como Deus impacta.
vai no âmago, vai no fundo. Mas eles serão culpados. Todos aqueles cujo Deus é a sua força, os caldeus, pela própria boca do Senhor, são ditos que eles serão culpados, receberão juízo do Senhor. Abacuque vai começar a lembrar-se do caráter do Senhor. Não é o Senhor puro de olhos? Não é o Senhor desde a eternidade? Como é que o Senhor suporta o mal? Como é que o Senhor permite que o inimigo pesque na nossa rede e lance teus filhos na rede dele para serem consumidos como peixes? Nós estamos sendo conduzidos como pessoas que não têm governo, e falamos isso. O povo deixou de ser governado por Deus porque optou por isso. E a consequência dessa decisão é avassaladora. Mas Deus derrama graça e aponta para eles como eles deveriam viver. Mas o justo viverá pela fé. Fé aqui é por aquilo que ele crê. A justiça não está vinculada naquilo que eu imagino sobre Deus. E Deus não se deixa desenhar pelos homens. Ele se revela. E à medida em que ele se mostra aos homens e se mostra ao profeta, Abacuque ouve do Senhor que ele vai derramar condenações justas e precisas sobre os caldeus. E diante daquela justiça prometida por Deus sobre os caldeus, Abacuque no verso 1, capítulo 3, ele ora ao Senhor. E dependendo da sua Bíblia, ela vai aparecer o texto numa condição um pouco diferente, que vai lembrar talvez o livro de Salmos. Porque Abacuque não vai mais agora reclamar, ele vai levantar uma oração em forma de canto, em forma de adoração, em forma de louvor ao Senhor. E a fala dele primeira, no versículo 2, é essa: Senhor, tenho ouvido a tua fama, e eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O que Abacuque vai fazer nesse exato momento, enquanto ele fala, Senhor, eu tenho ouvido a sua fama, Abacuque vai dizer o que ele tem ouvido sobre Deus. E é exatamente aqui que mora uma chave, como se diz tanto hoje no nosso mundo. Olha, tem chaves para mudar a sua vida. Mas uma coisa que nós devemos de fato copiar o comportamento dele. Porque ele vai trazer à sua mente tudo o que ele ouviu e conhece a respeito do Senhor e do seu caráter. Quando nós falamos sobre Deus, e até na classe de novos membros a gente fala sobre isso, a pergunta que a gente faz ao pessoal que está chegando é: quem é Deus para você? E normalmente as pessoas respondem: Deus para mim é tudo. Então me diz uma coisa sobre esse Deus que é tudo. E a pessoa fica: então Deus ele é tudo. É o tudo mais nada, né? Se eu não consigo nomear o que Deus é, porque provavelmente eu não o conheço. Abacuque, ele tem ouvido falar da fama do Senhor. E a fama do Senhor está exatamente relatada em todos os feitos que Deus realizou, cumpriu, promessas cumpridas, ações de intervenção, livramentos, graça, leis, alianças, todas as coisas que Deus fez no decorrer da história, até chegar no momento onde eles estão, onde Abacuque está diante do Senhor. E quando ele traz essa fama à sua mente, como é que ele se sente? Feliz? O que é alguém alarmado? É alguém que está em estado de alerta, assustado, atento, mas ao mesmo tempo pesaroso. O que pode acontecer? Para que serve um alarme de um carro? Pelo jeito ninguém tem alarme aqui. Para que serve um alarme? Para soar. Para demonstrar que está acontecendo alguma coisa. Alguém alarmado não é alguém que foi disparado um alarme e ele está atento simplesmente. Mas é alguém que diante das coisas que viu, ele está, tem uma outra palavra bastante legal, estupefato. O que é isso? Dá um outro sinônimo aí, pessoal. Admirado.
boquiaberto. Ele está sem conseguir expressar o que ele está dizendo, o que ele pode dizer, ele não consegue expressar. Ele está simplesmente de queixo caído diante do Senhor. A resposta dele começa dizendo o seguinte: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Que obra que é essa? De que obra Abacuque está dizendo aqui para que o Senhor avive essa obra no decorrer dos anos? Qual é a fala do Senhor quando Abacuque questiona lá no capítulo 1? Até quando, Senhor, injustiça, violência, maldade, pesos, medidas erradas vão estar no nosso meio? O que é que Deus promete? Juízo, correção, um povo mau. Sabe o que Abacuque está dizendo com aviva a tua obra, Senhor? Senhor, faça o que tem que ser feito. Realize em nós aquilo que nos sangra, aquilo que vai quebrar para reconstruir, aquilo que vai destruir para que o Senhor refaça. Cumpra-se em nós, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. E no decorrer dos anos que isso vem acontecer. Quanto tempo dura o cativeiro sobre eles? 70 anos. Qual é a confiança de Abacuque diante do caráter do Senhor? A impaciência, por vezes, nos faz não crer que Deus nos responda da forma correta. Nenhum de nós quer sofrer. Nenhum de nós quer padecer. Nenhum de nós quer ter as suas soluções ou seus pedidos frustrados. Mas Deus, Ele é Deus que corrige os filhos a quem ama. Hebreus capítulo 12. E muitas vezes Ele não vai dar a nós, como não deu ao seu povo, o livramento que era esperado ou as bênçãos que eram pedidas. Por vezes, irmãos, nós estamos ficando mal acostumados ao acharmos que Deus é apenas bom. Como se fosse pouco ele ser bom, né? Deus também é justo. Deus também é o Deus que pela sua bondade e misericórdia, Ele diz não para nós. Quando pedimos coisas a Ele sobre as quais a vontade do Senhor não está. Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E ao decurso, quer dizer, enquanto esses anos passam, faça conhecida. Pergunta importante. Será que a oração de Abacuque está sendo, ou foi de fato respondida? Nós estamos praticamente 2.500 anos após essa fala dele para avivar a sua obra, refletindo sobre como a obra do Senhor se tornou conhecida sobre o seu povo, por meio dos caldeus, por meio do exílio, por meio da escravidão e principalmente depois, por meio do livramento do Senhor, trazendo justiça sobre os babilônicos, fazendo-os pagar pelos erros e pecados que eles cometeram, mas também Deus intervindo mais uma vez e libertando o seu povo. Sobre esse povo que Deus havia dado a palavra e a promessa de que do meio deles se levantaria o Messias, o ungido do Senhor, aquele que seria o que abençoaria todas as famílias da terra, inclusive a mim, a você e a nós hoje aqui em 2025 em Extrema. A obra do Senhor se cumpriu. Será que nós temos coragem de falar ao Senhor: Pai, está difícil aqui, eu sei que para que tudo isso possa resolver, se o Senhor vai ter que intervir, talvez tirar, arrancar algo de nós. Pai, eu confio no Senhor, aviva a tua obra, a obra que o Senhor quer realizar em mim, em nós. Faça, Senhor, mesmo que sangre, mesmo que doa. Faça, Senhor, mesmo que seja difícil, e nesse momento aparentemente seja má, seja uma resposta ruim, seja algo que nos faça sofrer. Faça, Senhor. Nós ouvimos a tua fama, nós conhecemos o teu caráter, nós sabemos que o Senhor não é mau,
E por mais que hoje o mal possa sobrevir sobre a minha vida, nós cremos e sabemos que quando estivermos com o Senhor, mesmo que seja só nos céus, nós vamos desfrutar da bondade e misericórdia do Senhor em Cristo Jesus para todo sempre. Temos coragem de repetir a oração de Abacuque? Temos desejo de pedir ao Senhor: aviva a tua obra, Senhor. Mas Abacuque ainda faz um pedido no meio de tudo isso. Senhor, faça o que tem que ser feito, mas na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor impuser a sua mão sobre nós, e o mal sobrevier, e o mal de fato chegar, Senhor, tem misericórdia. Por mais que as situações pesadas venham, Pai, seja misericordioso. Deus é Deus de misericórdias? As Escrituras afirmam que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdias. A palavra também afirma que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Trazendo à nossa memória, trazendo ao nosso coração convicções a respeito de quem Deus é. Por isso, nós podemos confiar no Senhor, inclusive de que o dia mau, debaixo das misericórdias e da condução do Senhor, Ele tem propósitos bons sobre nossa vida. Abacuque vai começar a partir do verso 3 agora, e nós vamos entrar na seção maior desse sermão, a falar diversas coisas que ele fala ou que ele relembra sobre a fama do Senhor no decorrer dos tempos. E a maior parte dessas lembranças, ela está fincada exatamente naquele momento onde o Senhor está tirando o seu povo do Egito, do cativeiro egípcio, onde houve ali um cativeiro, uma escravidão de 400 anos, para libertá-lo e torná-lo um povo, realmente formar o seu povo durante o período dos 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. Todo o momento das leis, o levantar-se ali de Moisés, posteriormente isso Josué. Nós vamos ver diversos textos que vão nos fazer lembrar dessas situações. Eu convido você a comigo acompanhar agora. Primeira sessão, nós vamos versos 3 a 7, perceber o que o Senhor vem falando, como Abacuque vem orando e relembrando os feitos do Senhor na história. A palavra, verso 3 a 7, afirma o seguinte: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas em Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Uau! O que Abacuque está fazendo referência aqui? Ele está lembrando-se de quê? Quem é bom de Antigo Testamento vai talvez olhar para os versículos 3 até o versículo 6 aqui e reconhecer algumas coisas. Quem se lembra qual foi o tempo onde Deus levantou-se em Temã e veio até Parã, onde a sua glória cobriu os céus, a fumaça desceu e encheu a terra? Alguém se lembra? De que momento é esse? Se você puder olhar comigo, deixa seu dedo gravado aqui em Abacuque, vamos lá em Êxodo capítulo 19. Esse é o momento onde o Senhor revela-se ao seu povo, entregando as leis dele ao seu povo. Êxodo 19, versículos 16 a 19. A palavra do Senhor afirma:
Êxodo 19, versos 16 a 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo todo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deus manifestando-se ao seu povo, ao tempo de dar ao seu povo, na sequência disso, as leis pelas quais o povo iria andar diante do Senhor. Que leis eram essas? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Como Deus se manifestava? Glória cobrindo os céus, terra se enchendo do seu louvor, o seu resplendor como a luz, raios brilhando da sua mão, o seu poder se esconde ali. Quais características do Senhor estão sendo trazidas à tona por Abacuque nesse momento? Domínio sobre a natureza, poder incomparável, voz de trovão. Se você acha a minha voz grossa, imagina o dia quando o Senhor falar e você puder ouvir. A Bíblia afirma que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E nesse texto afirma que Deus, quando responde, é como um trovão falando conosco. Você assusta com trovão? Trovão marca horário? Gente, vai trovejar às 11h58, por favor, ponha seu fone de ouvido, traga as crianças no colo. Trovão, quando fala, treme o chão. Deus, quando se manifesta, cale-se diante dele toda a terra. Quem diz isso? O próprio Senhor. Final do capítulo 2, quando ele afirma: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, porque a voz de muitas águas está falando. Deus é o Deus que se manifesta. Por que Abacuque traz essa lembrança das tábuas da lei como algo importante? Porque foi nesse exato tempo em que Deus não apenas junta o seu povo, mas começa a conduzi-lo, a mostrar o que pode ser feito, o que não deve ser feito, o que eles poderiam viver e do que eles deveriam fugir. Quais coisas eles poderiam fazer e Deus se agradaria, e quais seriam as coisas que eles deveriam rejeitar, porque isso iria desonrar, desagradar, fazê-los afastar-se do Senhor. Deus se relacionando com o seu povo. Uau! O verso 5 vai nos fazer lembrar uma outra coisa importante, que tem a ver com o tempo em que nós estamos falando aqui de Êxodo. Porque a palavra do Senhor fala o seguinte aqui no versículo 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Você se lembra de alguma passagem nesse tempo, onde peste foi o que Deus lançou ou andou com ele sobre alguém? O que é que Deus fez com o Egito, que segurou o povo de Deus contra a vontade do Senhor? Deus lança 10 pragas sobre eles. Qual a última praga? Morte dos primogênitos. Pestilência, em outras traduções, doenças terríveis. Morte foi à frente do Senhor. Quem Deus coloca como o instrumento do golpe final sobre os egípcios? O anjo do Senhor, que veio matar os primogênitos deles. E dali para frente, o povo de Deus é liberto. Verso 6, e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. Quantas vezes Deus esmagou inimigos no meio de guerras? Quantas vezes o Senhor
derrubou os seus opositores que tentavam destruir o seu povo, mesmo quando o seu povo tinha poucos guerreiros ou poucas chances. Quantas vezes Deus libertou o seu povo de formas incompreensíveis? Pouquíssimos soldados do povo de Deus, milhares do outro lado, aquele exército gigantesco destruído, pequenos e poucos, vitoriosos no Senhor. E é por isso até que o verso 7 faz uma outra menção importante. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Mais lembranças dos textos onde Êxodo e Josué relatam os livramentos do Senhor. Quando os inimigos juntavam-se para tentar pegar o povo de Deus em uma armadilha, Deus intervia, ou levava o seu povo para surpreendê-los, ou causava morte e destruição sobre eles. O que é que Abacuque está fazendo? Está lembrando daquilo que lhe foi pregado, daquilo que lhe foi ensinado. Está trazendo à sua mente o caráter do Senhor, que se torna não apenas uma memória, mas a fonte da sua segurança, a fonte da fé, do que ele pode crer de fato diante de circunstâncias que se opõem tão poderosamente. Os versos seguintes se encontram dos versículos 8 até o verso de número 11, e nós vamos olhar, eles estão praticamente na sessão toda, só o 12 que está aqui embaixo, que é do próximo pedaço. Nós vamos ver agora mais lembranças que Abacuque traz à mente, mais histórias que não são apenas historinhas que as nossas crianças se lembram ou ouvem enquanto estão nos cultos, mas são verdades de livramento, graça e misericórdia do Senhor sobre o seu povo, e que servem para mostrar o caráter do Senhor a nós. Versos 8 a 11, por favor, acompanhe na sua Bíblia ou no telão. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, e contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, e nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Uau! De que Abacuque está se lembrando agora nesse momento aqui? É contra os rios que o Senhor está bravo, Senhor? O Senhor tem alguma coisa contra os rios, contra as águas? Talvez Abacuque esteja fazendo uma pergunta, dizendo assim, o Senhor gosta de dividir as coisas, não é? O Senhor não apenas criou tudo, e com sua mão fez o mundo e tudo aqui que há, mas enquanto os mares ou os rios se manifestam, o Senhor divide mares e racha rios para que o seu povo possa passar ao pé seco. Não sei se você sabe, mas Deus dividiu águas 2 vezes, sabia? Uma delas no Mar Vermelho, para o povo do Senhor passar a pé seco, fugindo dos egípcios, e posteriormente Josué foi um homem que Deus usou para abrir o rio Jordão, e o povo passar a pé seco também, para poderem ir aonde o Senhor lhes tinha determinado. Talvez Abacuque esteja lembrando de coisas extraordinárias. Um mar que se abre, um rio gigante, um rio grande que se abre, para que o povo possa passar a pé enxuto por ele. O Senhor tem algo contra os rios, Senhor? O Senhor tem algum problema com os mares? Não, eles estão debaixo do domínio do Senhor. Marcos capítulo 4 aponta que Jesus está no barco dormindo, os seus discípulos estão tendo um problemaço, ventos, tempestades, coisas, a água vindo, o vento balançando o barco. Jesus levanta e fala, calma-se, emudece. Acontece o quê? O vento cessa, o mar se acalma, bonança. Qual é a pergunta dos homens? Dos discípulos de Jesus? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é o Filho do Deus que tem poder para dividir mares e rios,
para abrir as fendas da terra e conduzir não apenas o mundo, nem só a história, mas todas as coisas de acordo com a sua mão forte, com o seu braço poderoso. Ele é quem governa, meus irmãos. Não há nenhum governo estabelecido nesse mundo sobre o qual o Senhor não seja Senhor e Rei sobre eles. Se hoje estamos vivendo momentos de incerteza, lembre-se que Deus é a nossa certeza. Ele é a nossa segurança. Não o que os homens fazem, não o que os governos dizem que podem ou não fazer. Ele é aquele em quem nós podemos de fato confiar. Será que Deus é poderoso, já que Ele anda montado nos seus cavalos e nos seus carros do quê? De vitória. Que luta que o Senhor Deus entra e perde? Você conhece histórias bíblicas? Lembra-se de alguma vez que um opositor venceu o Senhor? Quando Deus perdeu alguma guerra, alguma batalha? Quando que Jesus perdeu o poder e Satanás venceu? Quando? Alguma vez? Deus é o Deus que anda montado nos seus cavalos e carros de vitória. Por quê? Porque Ele é Senhor e Rei. Ele governa. Não há ninguém que possa se opor a Ele. Não há ninguém que possa vencê-lo. Que esperança isso traz no seu coração? Que motivação traz às suas orações? Orar ao Deus que é invencível. Que paz traz a você saber que mesmo que seja apenas no último tempo, a vitória é certa. Vivo dizendo isso, mas as palavras do Senhor Jesus continuam ecoando pelos séculos dos séculos. Filhos, no mundo vocês terão aflições, mas nós temos que ter o quê? Porque Jesus nos seus carros de vitória, porque Ele é o Filho vencedor, o Rei vencedor, Ele já venceu o mundo. Nós precisamos aprender a confiar e a descansar naquele que já venceu. Em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Não porque nós mereçamos qualquer coisa, mas porque o Senhor Jesus, porque o nosso Deus, o nosso Salvador, já venceu o mundo. Já venceu tudo que há. Isso nos traz esperança? Precisamos encher o nosso coração de esperança. O Senhor prepara o arco, a sua aljava está cheia de flechas, Ele fende a terra com os rios, mostrando mais uma vez o quanto Deus é poderoso, ou como mesmo aqui no final do texto que nós lemos semana passada, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que não perde, Ele é aquele que em toda batalha, lugar que Ele vai, Ele vence. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Que história é essa? De o sol e a lua pararem. Já ouviu falar sobre isso? Tem alguma história bíblica, alguma narrativa bíblica que nos aponte para isso? Josué capítulo 10, versículos 12 a 15. Por favor, abra sua Bíblia rapidamente lá. Josué capítulo 10, versículos 12 a 15. No tempo em que Josué está socorrendo Gibeão, e as coisas estão acontecendo de uma forma muito difícil, o povo de Deus se coloca em uma luta que era terrível. E diante dessa luta, Josué faz um pedido ao Senhor. E a palavra contra os amorreus é essa. Versos 12 a 15, a palavra diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos?
O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. O que Deus fez aqui? Para que o povo de Deus pudesse vencer, Deus para diante de uma oração: Senhor, dá-nos a vitória. Deus para o sol, Deus para a lua. Há um dia de sol praticamente de 24 horas durante a história. Se você duvida disso, se você acha isso impossível, eu oriento você a procurar vídeos no YouTube falando sobre as datações da NASA, demonstrando que, sem dúvida, no decorrer dos tempos, houve um dia completamente diferente dos outros, onde os astros pararam por algumas horas. Ok? Procurem. Eu vou deixar você na curiosidade. Por favor, depois do culto, agora não, tá? Já tem irmão assim. Depois. Deus tem poder sobre a criação dele? Ele é o Senhor da criação. Não há nada que não esteja debaixo do domínio dele. Uau! Deus, sem dúvida, tem controle sobre todas as coisas. Próxima sessão, versículos 12 em diante, eu pulei o 12, perdão. A palavra diz o seguinte: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o seu povo, para salvar o seu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. O que é que Abacuque está falando para o Senhor? O Senhor é o Deus que, quando vê a injustiça acontecendo, o Senhor se indigna e se opõe a ela. O Senhor não fica parado vendo as coisas acontecerem, o Senhor vai e luta contra. E como é que Deus faz? Ele sai para salvar o seu povo e para salvar o seu ungido. Praticamente o que nós estamos vendo aqui é Abacuque dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor sairá para salvar o seu povo, que hoje ou daqui a alguns tempos estará nas mãos dos babilônios. Por quê? Porque o Senhor não vai voltar atrás com a sua promessa de que um dia o Senhor vai levantar o seu ungido, o Messias do Senhor, no meio do seu povo. Ele não volta atrás. Se o povo vai nesse momento se tornar cativo, é porque esse povo vai ser depois liberto. Se o mal está vindo como um meio de correção para esse momento, não é para destruição, não é para aniquilação, é para uma correção e logo após a reconstrução, o reconduzir o Senhor sobre o seu povo. Como que Abacuque está preservando a sua fé? Confiando no caráter do Senhor. O Senhor sai para proteger o seu povo. Semana passada nós lemos um texto em Daniel capítulo 5, onde o rei Belsazar é morto. E a descrição do que está acontecendo aqui é impressionante, de como ela é parecida ou se encaixa com a forma como Belsazar é morto, dentro dos seus palácios. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Eles se alegram como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Mas o Senhor marcha os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O Senhor socorre o seu povo, independente do tempo, das circunstâncias.
Diante de tudo isso, diante de todas essas lembranças históricas que Abacuque traz, parece que ele recita isso para que ele mesmo ouça. Porque o verso 16 começa com essa fala: ouvi isso e meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a tua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Como Abacuque está se colocando aqui, ao ouvir isso, o íntimo dele se move. Em algumas traduções está a ideia de entranhas. Que história é essa, pastor? Ele ouviu um negócio e deu um problema estomacal nele, intestinal, é isso? Para o povo do Oriente, para as línguas semíticas, para as culturas da época, quando você fala de emoções, por exemplo, o que a gente pensa sobre emoções? Onde estão as emoções da gente? Estão para eles, está nas entranhas. Fica nervoso. Acontece o que com você? Não tem fome? O intestino para ou solta? Não é verdade? Não precisa levantar a mão manifestando, não. Só para... Quando você se assusta, está tenso, dores terríveis. As escrituras afirmam que quando o Abacuque ele ouve isso, as suas entranhas, a profundidade do seu ser, os seus sentimentos se comovem de uma forma incomparável. Ele se move. O texto afirma que os lábios dele tremeram ao ouvir a sua voz. É muito similar quando nós somos pegos em flagrante numa coisa que estamos fazendo errado e nós nos arrepiamos dos pés à cabeça. Eu conversei com um rapaz uma vez e esse rapaz contou que por uma circunstância da vida ele morava numa cidade, num bairro lá do Rio de Janeiro, e aonde ele morava era um local tão terrível, tão complicado em relação a crimes e bandidagem desse tipo, que um dia ele estava comendo lanche com a sua família em uma lanchonete. Houve um assalto e nesse momento em que está vendo o assalto, a polícia para, desce e começa a trocar tiros no meio de todo mundo, porque os ladrões começaram a atirar contra a polícia. Ele falou que só deu tempo deles caírem no chão, cobrirem as cabeças. Ele falou que enquanto ele ouvia os estampidos dos tiros, o corpo dele se arrepiava inteiro. Tudo parou. Mais ou menos igual está acontecendo agora aqui com essa história. Quando ele se levantou, a primeira coisa que aconteceu, ele começou a sentir fortes dores no seu peito, no seu abdômen. Não tinha nenhum tiro, não aconteceu nada com ninguém. Apenas um daqueles ladrões tinha sido alvejado, mas nenhuma das pessoas que estavam ali tinha acontecido. Mas o medo, o temor, os lançou no chão. Quando a voz do Senhor ressoar, Abacuque se movia no íntimo. Quando a palavra do Senhor, que é a voz do Senhor, é pregada, muitos de nós desdenham, não se importam. Enquanto outros continuam reagindo da mesma forma, ao ouvirem a voz do Senhor e saberem que de fato Deus está falando, temor. Intimamente sendo movidos. Abacuque é alguém que quando se lembra de quem Deus é, ele se prostra. Seu coração, sua mente o fazem olhar e responder da seguinte forma: a podridão, o pecado, a mancha, as doenças da alma que há em mim, elas estão grudadas nos meus ossos, os meus joelhos vacilam. Por quê? Porque em silêncio eu devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Quando que esse dia virá? Quando que
os babilônicos serão destruídos? Do momento onde ele está até isso acontecer, algo por volta de 90 anos. Quanta dor e sofrimento vão acontecer ainda? E como é que ele fala que ele vai aguardar? Em silêncio. Não por duvidar, mas por crer que um dia esses injustos serão destruídos. Eu sei que o dia da angústia virá contra o povo que nos ataca. Da mesma forma como um dia a angústia veio sobre o povo de Deus, sobre Judá, a libertação também veio por meio do dia da angústia que os persas trouxeram quando invadiram e destruíram a Babilônia, praticamente 90 anos depois do texto que nós estamos lendo aqui. Como que nós reagimos quando as circunstâncias ocorrem de forma que nós não queremos? E quando Deus não responde às nossas orações como desejamos, como nós reagimos? Inquietação? Vamos procurar segundas opiniões. Eu vou procurar um pastor que prega aquilo que eu gosto. Porque esse daí está falando que Deus pode usar o mal na minha vida. Não quero, não. Eu vou procurar um que fala que eu já onde eu botar a planta do pé é meu. Aí ele pisa no pé, né? A esposa do outro já virou problema já. Não, alguns levam isso literalmente. Como a gente responde quando Deus diz não? Como a gente responde quando Deus diz que aquilo que nós vamos ter demanda, custa, exige de nós? Abacuque vai fazer uma resposta que se tornou cântico. Mas antes dela ser um canto, ela foi a expressão de fé e a conduta de um homem que não apenas conhecia as obras do Senhor, mas descansava no caráter e na condução do Senhor. A seção final, versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos corrais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Como ele responde? Algumas coisas importantes para nós falarmos aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não mais produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Sabe o que ele está falando? De tudo o que Israel vivia como sustento, agricultura e negócios. Eles vendiam figos, eles trabalhavam com videira, eles trabalhavam com a oliveira, azeites, óleos, uvas. É o que mais tem naquela época, naquele lugar. Os alimentos que eles poderiam plantar não seriam colhidos, ainda que nós não tenhamos dinheiro, ainda que nós não tenhamos alimento, ainda que nós estejamos sob domínio de outros, ainda que nós estejamos sozinhos, ainda que não haja mais gado, que não haja mais ovelhas pelas quais nós podemos tirar sua lã e vender a carne delas, ainda que nós não tenhamos qualquer coisa, ou não tenhamos qualquer fonte de sustento, ou condição de sustento, ainda que tudo isso aconteça, qual é a reação dele? Como ele se porta? Como Abacuque se porta diante dessas afirmações? No que ele se alegra, irmãos? Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto, louvo, exalto, minha boca se enche de louvor, de adoração ao Deus da minha, não da minha vitória terrena, não da conquista do meu carro novo, não daquela doença que eu pedi para que Ele cure, não para que Ele conserte meu casamento, meu trabalho, meu negócio, meu isso, aquilo, não, da minha
salvação, daquilo que Deus faz e que ninguém pode copiar. Meus irmãos, você pode construir sua vida sendo um excelente profissional, você pode ganhar dinheiro, você pode ter filhos, você pode ensinar moralmente seus filhos a serem bons, você pode fazer tudo isso. Você pode ter os melhores médicos que podem curar você de diversas coisas. Você pode ter a melhor condição para tudo nessa vida. Nenhum tostão que você tem, nenhuma influência que você tem, nenhum contato que você possa ter, nenhum governo a quem você clame, nenhum juiz, nada nesse mundo pode salvar você. Apenas Deus em Jesus Cristo pode. Abacuque não se alegra porque tudo vai bem. Abacuque se alegra porque ele crê que um dia o ungido virá. Mesmo que o seu povo seja esmagado nesse momento. Ele se alegra porque Deus prometeu abençoar todas as nações da terra por meio do seu povo. Ele se alegra não porque ele vê perspectiva de melhora no seu tempo. E observe, Abacuque não viu o seu povo ser liberto. Mas ele sabia que o seu povo seria liberto. E além do mais, ele sabia que quando esse povo fosse liberto, no decorrer dos tempos, Deus, por meio desse povo, abençoaria todas as nações da terra, quando o ungido do Senhor fosse levantado, fosse trazido pelo Senhor e cumprido com a sua obra. Ele se alegra no Deus da salvação, porque esse Deus que promete é a fortaleza sobre a qual os pés dele estão firmados. Não são as bênçãos do Senhor que me fazem crer nele. É o caráter. É a caminhada. É quem ele é. Num casamento nós não podemos medir o nosso amor simplesmente se o marido ou a esposa fazem ou não fazem determinadas coisas. Nós devemos amar essas pessoas por quem elas são. Por isso, antes de se casar, conheça bem quem é a pessoa com quem você está se relacionando. Mas com Deus, nós nunca poderemos conhecê-lo plenamente. Da mesma forma que nós não conhecemos as nossas esposas, filhos, os nossos cônjuges, não há como. Todos os dias temos uma novidade. E olha que nós somos limitados. Imagine com Deus. Mas o que Deus já revelou sobre si, mostra que ele é bom ou mostra que ele é mais ou menos? O que Deus já mostrou por meio das Escrituras durante toda a história, demonstra que ele é confiável, que ele é de fato aquele em quem eu posso me alegrar, que ele é de fato a minha fortaleza, que me faz ter pés ligeiros, que me faz andar nas minhas alturas, quer dizer, nos meus melhores momentos, nas minhas melhores condições. Será que o nosso Deus é poderoso para isso? Será que nós o conhecemos e confiamos nele a ponto de vivermos isso? Essa talvez é a pergunta que nós devemos fazer nesse momento. Conhecendo um Deus que pode responder nossas orações de diversas maneiras, inclusive dizendo o que nós não queremos, não esperamos, não pedimos. Será que nós conseguimos confiar no caráter dele, conhecendo um pouco mais de quem ele é? Você hoje, que talvez esteja com muitas perdas na sua vida, coisas, trabalho, pessoas, oportunidades, não importa o que seja. Será que você nesse momento tem condição de confiar no Senhor a ponto de descansar na sua condução, mesmo que em momentos onde você chore, sangre e talvez fale para o Senhor: Deus, até quando, Pai? Até quando isso vai, Senhor? Não há pausa. Será que nós conseguimos descansar nas promessas de bênção e de redenção que há no Senhor? O livro de Abacuque nos faz conhecer muitas coisas e realmente, será que nós continuaremos fiéis ao Senhor se as nossas orações por livramento não forem respondidas? Será? Como é que Deus nos chama a viver? O justo viverá por fé. E não é
o ato de crer simplesmente é realmente quem nós cremos. Qual é o caráter do Deus que nós cremos? O justo, meus irmãos, a sua alegria vem da certeza de que ele serve o único Senhor, das memórias do que o Senhor já fez e nas promessas que ainda se cumprirão por ser o Senhor fiel. O que o nosso Deus já fez, o que nós aguardamos, conhecer o Senhor e descansar nele, nos dá confiança para seguir adiante. Quero concluir com os irmãos, relembrando a grande ideia do livro e trazendo 3 conclusões a esse texto. A fé que está baseada no caráter e nas promessas de redenção de Deus capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no presente. Como é que nós aprendemos e vimos Abacuque lidar com isso? O louvor do justo, ele vem da certeza de quem é o seu Senhor. Nós não louvamos a Deus porque Ele nos dá coisas, nós louvamos a Deus por quem Ele é. Por isso, concluo dizendo, a história nos faz saber quem é o Senhor. O que a Bíblia ensina, as narrativas que são colocadas a nós, elas mostram quais são os propósitos e a vontade perfeita do Senhor. E dessa forma, nós podemos nos encorajar a seguir, a prosseguir e a caminhar com Deus. Observar a glória e majestade dele, aqui a glória e majestade maiúsculas referem-se a Deus, manifestando-se em toda a história, nos fortalecerá. Por quê? Nos fortalecerá a fé em face de tantas notícias e situações calamitosas. Você pode sair daqui hoje cheio de esperança. Um telefonema pode jogar você no chão. Uma notícia amanhã no trabalho, na política, no mundo, uma guerra que estoure. Isso pode fazer você repensar se Deus de fato cuida de você. Mas na verdade, nós lembramos que independente das circunstâncias, Deus continua glorioso e majestoso. E nada, ninguém pode opor-se a Ele e vencê-lo. O fiel, o justo, aquele que vive por fé, sem dúvida alguma, confia sua vida e futuro às mãos do poderoso Senhor de todas as eras. Não há nada, não há tempo onde Deus não seja Rei e Senhor. Nós devemos confiar nele. Ainda que tudo que pedimos para essa vida não se cumpra, ainda que nada aconteça nesse tempo, as promessas futuras de redenção e vida eterna já são mais do que suficientes para uma vida aqui de alegre adoração ao Senhor, mesmo que em meio a profunda dor. A alegria, a glória que nos espera é infinitamente maior do que qualquer sofrimento ou dor que nós possamos viver nesse tempo. Nós precisamos confiar nisso. Por isso, nós não temos como dizer que não há motivos que nos levem a confiar e nos alegrar no Senhor já nesse tempo presente. Ainda que possam haver lágrimas nos nossos olhos, a esperança de futuro que temos com Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer momento de dor ou sofrimento que nos aguarde ainda. E a última, o louvor e a adoração a Deus não dependem das circunstâncias ou alegrias, mas elas são frutos do quê? Da certeza de quem é o Senhor de nossas vidas. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nesse tempo em que nós nos colocamos debaixo da Tua palavra, ó Deus, tendo sido ministrados pelo Senhor, o Senhor não apenas fala a nós e nos convida a um momento de reflexão, mas o Senhor nos chama a um tempo de quebrantamento. Quebrantamento, ó Deus, porque realmente nós não podemos negar que Tu és o Senhor da história, das circunstâncias, dos tempos, das eras. Que assim como o Senhor conduziu todas as coisas que aconteceram no meio do Seu povo, o
O Senhor é o Deus que conduz a nossa história ainda hoje. E ainda conduzirá, ó Deus, todas as coisas que acontecerão até o dia do Salvador Jesus rasgar os céus e nos encontrarmos com Ele em glória, como teus filhos. Por isso, ó Deus, se há no nosso meio pessoas que ainda não têm essa convicção, que ainda não conhecem profundamente ao Senhor, se há pessoas aqui, ó Deus, que ainda têm dificuldades talvez de confiar por causa das circunstâncias que estão vivendo, peço a Ti, ó Deus, que no poder do Teu Espírito, a palavra ministrada nessa noite quebre, ó Deus, os corações, fortaleça as convicções, ou traga a essas pessoas a real convicção de que o Senhor é o Deus verdadeiro, que Cristo Jesus é o Salvador daqueles que o amam. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Quebranta o nosso coração. Faz-nos reconhecer quem o Senhor é e a graça que o Senhor vem derramar sobre nós. Obrigado a Deus, porque no meio de todas as eras e circunstâncias, a história redentora, a história da redenção, da salvação que o Senhor prometeu, se cumpriu. No tempo certo, Cristo Jesus veio de um povo que estava prestes a ser destruído, mas que o Senhor, por misericórdia, reergueu, guardou os teus filhos e conduziu novamente essa história para a glória do seu nome. Essa esperança, ó Deus, olhando para trás, de que das cinzas de um povo, o Senhor levantou o Salvador, que nós hoje, vivendo em um mundo de cinzas, aguardamos o Salvador Jesus voltar. Reforça a nossa fé, ó Deus, renova a nossa esperança, reafirma os nossos pés, conduz-nos para a glória do seu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.